Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos iniciando as celebrações da Semana de Páscoa. Ontem, ao longo de todo o globo, milhões de cristãos celebraram Domingo de Ramos, o domingo no qual o nosso Salvador teria entrado na cidade de Jerusalém na sua última semana de vida para cumprir o trecho mais difícil, doloroso, sinuoso da sua missão entre nós. Nós vamos fazer uma série de reflexões ao longo dessa semana no contexto da Páscoa e no contexto de todo o significado da Páscoa na sua história judaico-cristã e, especialmente, nós vamos nos lembrar do sentido mais profundo, mais primitivo e original da Páscoa, recontando a história do Êxodo. A Páscoa, ela acontece num momento em que o povo de Israel está vivendo um dos trechos, um dos períodos mais difíceis da sua história. Nós nos lembramos que Deus chamou Abraão para caminhar pela fé em Gênesis 12. Ele teve um filho, o filho da promessa, Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, deu continuidade à linhagem da promessa e da aliança de Deus com aquele povo. Deus mudou o seu nome para Israel. E um dos filhos de Israel, por uma série de circunstâncias, foi morar no Egito, José, a princípio como escravo e mais tarde se tornou o governador do Egito. Nós nos lembramos dessa maravilhosa história que culmina na reunião da família de José com seus irmãos e com seu pai no Egito, quando há uma imensa fome na terra e Deus prepara um plano maravilhoso por meio da sabedoria de José. Quando nós pisamos nas primeiras páginas do livro de Êxodo, nós descobrimos que o tempo no qual José havia servido Faraó como uma espécie de primeiro-ministro do Egito, esse tempo já vai longe. E, aos poucos, a relação dos egípcios com os israelitas foi sendo mudada e transformada. Logo no início do livro de Êxodo, nós nos lembramos no versículo 7, o narrador nos lembra de que as promessas de prosperidade feitas sobre Abraão, Isaac e Jacó continuam valendo na vida dos israelitas. Eles prosperam, eles têm muitos filhos, eles crescem e os egípcios passam a temer o fato de que os israelitas cresciam em número, cresciam em riqueza, tinham muitos filhos. Dessa forma, os egípcios decidem impor então aos israelitas um penoso quadro de escravidão. Nos versículos 8 a 10 de Êxodo 1, nós vemos a decisão de um faraó que não conheceu José de iniciar um novo tipo de relacionamento com o povo de Israel num período de escravidão. É justamente nesse contexto de muitos trabalhos forçados que esse povo terá a sua existência desafiada, que eles passarão por um período de grande sofrimento. Nós lemos nos versículos 11 e 12 que no versículo 11 diz assim: estabeleceram, pois, sobre os israelitas chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e passaram a os oprimir com uma servidão cruel. O narrador repete essa escravidão cruel nos versículos 13 e 14, reafirmando que o povo de Israel estava vivendo debaixo de um jugo duríssimo da parte dos egípcios. Era uma cruel escravidão a qual eles estavam sendo submetidos. No entanto, mesmo sob aquela duríssima escravidão, Deus continuava dando vitória, Deus continuava dando prosperidade, vigor àquele povo, e aquele povo continuava, digamos assim, alcançando êxito, alcançando prosperidade, mesmo naqueles tempos de grande sofrimento. Foi então, nesse momento, que o faraó decidiu estabelecer uma medida ainda mais violenta, ainda mais agressiva. Ele ordena às parteiras que faziam os partos dos israelitas que elas assassinem
os meninos, assim que elas vissem a criança, se fosse menino, ele deveria ser morto. Eles tentam um controle de natalidade que mais se parece com um genocídio, alguma coisa parecida. As parteiras devem então matar os meninos para evitar que a população masculina e a potencial força de luta, a força militar de Israel possa crescer. E Êxodo é uma história dura sobre opressão e injustiça. É uma história crua sobre sofrimento e dor. E é, sobretudo, um livro que relata a experiência de impotência, de fragilidade, de desespero, de morte por parte dos israelitas que estavam vivendo sob o jugo de Faraó. No entanto, o Êxodo também é uma narrativa que tem trazido consolo e conforto à igreja, aos cristãos e à humanidade em uma perspectiva mais geral, em tempos de sofrimento, em tempos de impotência, em tempos de desespero. Nós temos vivido dias de pandemia e nós podemos empatizar e podemos compreender os sentimentos que existiam no coração dos israelitas quando eles foram submetidos a essa cruel escravidão. Da mesma maneira como eles, nós estamos subjugados e prostrados por um poder maior do que nós. Da mesma maneira que os israelitas, nós nos vemos impotentes, sem qualquer manobra, recurso, sem qualquer resposta à situação que nós temos vivido. A semelhança dos israelitas, vivendo num quadro de escravidão, de opressão e de jugo, nós nos sentimos num estado de desespero, nós nos sentimos confusos e perplexos diante da morte, diante da possibilidade da morte e diante da inevitabilidade de tudo aquilo que nós temos vivido. No entanto, a mensagem central de Êxodo não é sobre escravidão, apenas. Não é apenas sobre um povo oprimido, um povo sofrido, um povo impotente. A mensagem de Êxodo, no seu cerne, na sua essência, no seu núcleo, é, sobretudo e antes de todas as coisas, uma mensagem de esperança, uma mensagem de perspectiva futura, uma mensagem a respeito de um Deus que cria um caminho de liberdade para o seu povo. Basicamente, a mensagem de Êxodo é sobre a saída, é sobre essa passagem, é sobre esse caminho que Deus cria do cativeiro para a liberdade, da opressão para o júbilo, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Êxodo é a narrativa a respeito de um Deus que vê o seu povo numa condição de opressão e é capaz de criar um caminho até a liberdade. Nós vemos que nos versículos 20 e 21, quando as parteiras recebem a ordem de Faraó de matar os meninos, elas, por temor a Deus, diz a palavra, não fizeram isso. E elas inventam uma sutil inverdade, uma mentira para salvar a vida daquelas crianças. Elas salvam os meninos e quando o Faraó as trouxe à sua presença e as questionou por que os meninos continuavam vivendo, elas responderam assim: as mulheres hebreias não são como nós, egípcias. Elas têm muito vigor, elas têm muita força. Antes que nós possamos chegar ao lugar do parto, elas já deram à luz ao filho. E nós não temos controle, então, sobre o que está acontecendo nos partos dos israelitas. E a palavra diz assim, versículo 20: Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. É maravilhoso descobrir que, nesse momento da história, talvez os israelitas estivessem se sentindo abandonados, deixados, estivessem se sentindo à deriva, estivessem se sentindo à mercê da própria sorte. No entanto, não é isso que o narrador vê. Ele entende que muito antes de Deus entrar em cena com um plano salvador, aquilo que vai acontecer nos próximos capítulos de Êxodo, Deus está trabalhando no entorno da história. Deus está trabalhando nos bastidores da história. Deus está trabalhando por trás das cortinas
provendo salvação, provendo livramento, provendo bênção. Primeiro, ao despertar, ao infundir temor no coração das parteiras. E em segundo lugar, correspondendo ao ato de fidelidade daquelas parteiras, concedendo-lhes família. Ou seja, a mensagem de Êxodo desde o começo é a respeito de um Deus que não se esquece de nós. De um Deus que está trabalhando, de um Deus que está agindo, de um Deus que está operando a nosso favor. A mensagem de Êxodo é sobre um Deus que não se esqueceu de nós, que trabalha a nosso favor e que está criando um caminho de liberdade para o seu povo. É possível que você esteja ouvindo esse vídeo pensando assim, olha, eu pouco consigo me identificar com a condição dos israelitas, porque eu nunca vivi essa experiência da perda da liberdade, da escravidão. Essa não é uma experiência tão comum assim na modernidade quanto foi nos tempos de outrora. No entanto, eu gostaria que você ouvisse as palavras de Jesus a alguns religiosos quando Jesus discutia algumas coisas com eles. Eles estavam no meio de um debate teológico, digamos assim. E é justamente no imbróglio desse debate que eles afirmam a sua descendência. Eles dizem assim, nós somos descendentes de Abraão. E exatamente nesse momento Jesus lhes diz assim, no versículo 31 do Evangelho de João. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um dos trechos mais conhecidos dos evangelhos. Conhecerão a verdade os libertará. Novamente Jesus traz essa ideia de liberdade. E é óbvio que só pode ser liberto alguém que está vivendo sob julgo de escravidão. Só pode receber uma promessa de liberdade alguém que está em cadeias. E é justamente nesse contexto que Jesus faz uma promessa de liberdade. Então aqueles judeus ouvem Jesus e dizem assim, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Eles inquirem Jesus a respeito da promessa de liberdade que ele estava fazendo. Eles dizem, olha, eu nunca fui escravo. Do que você está falando? Você está prometendo uma suposta liberdade? Você está prometendo alguma coisa, né, como uma saída da prisão, uma saída de cadeias, mas nós nunca fomos escravos. Então Jesus lhes responde assim, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Na perspectiva de Jesus e numa perspectiva mais ampla das Sagradas Escrituras, a maneira como Jesus via o ser humano e a maneira como as Escrituras veem o ser humano, de maneira geral, é um ser aprisionado, um ser em prisão. Se você ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você perceberá que a perspectiva das Escrituras é que após o ser humano ter deixado o seu relacionamento original, primevo com o seu Criador, ele se emaranhou numa condição de escravidão. Longe do Deus da liberdade, ele se tornou escravo. Escravo de poderes que passaram a oprimi-lo. Escravo de poderes que assumiram o controle da vontade, da imaginação e das escolhas do ser humano. Basicamente, as Escrituras pintam o ser humano como um ser escravizado, oprimido, dominado. Lembre-se de quando Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, falando sobre sua própria condição, ele diz assim, eu já não entendo muito bem o que se passa dentro de mim, porque eu com a minha mente quero agradar a Deus e quero fazer aquilo que é certo, mas toda vez que eu tento fazer o que é certo, eu não consigo fazer aquilo. Mas toda vez que eu não quero fazer alguma coisa, eu acabo fazendo aquilo. Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo realizando, eu acabo cometendo. É muito importante que a gente possa entender quando Paulo clama no versículo 24, no final do capítulo 7, dizendo assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Paulo afirma que esse sentimento de escravidão é uma experiência humana universal. Que todos nós acabamos na condição de reféns, acabamos na condição de escravos, todos nós acabamos vivendo em cadeias. E uma das grandes mentiras do nosso tempo é essa mentira de que nós somos livres. De que agora que nós demos as costas à religião, agora que nós demos as costas à família, agora que nós demos as costas às regras impostas por uma sociedade de determinado tempo, regras convencionadas, agora que nós demos as costas a tudo isso e entendemos que toda verdade é relativa e que a única verdade que existe é a minha verdade, a verdade do sujeito, a única coisa que importa é a vontade do eu, quando nós ingressamos nesse caminho, nós acabamos nos envolvendo com o pior tipo de escravidão que existe, que é a falsa liberdade. A nossa geração tem apregoado há décadas que nós somos livres. Livres de absolutamente tudo, mas eu te pergunto, livre para quê? Algumas respostas que nós vemos com certeza, as pessoas têm se sentido livres para serem profundamente egoístas nas suas escolhas, nas suas relações, na maneira como tratam o seu cônjuge, os seus filhos, sempre se colocando em primeiro lugar, nunca considerando o outro, as vontades e necessidades do outro. A nossa geração acredita que é livre para ser infiel, para trair o seu cônjuge, para manter casos extraconjugais, sejam eles fictícios, online ou presenciais, serem infiéis aos seus contratos de trabalho com os seus empregadores, serem infiéis à gestão do tempo e ao cuidado dos seus filhos. Uma geração que se vê livre para ter comportamentos autodestrutivos, comportamentos que no final das contas nos levarão à morte e à dissolução de tudo aquilo que é bom. Nós somos livres, livres para nos envolvermos com o nosso egoísmo, o nosso hedonismo, o nosso culto ao prazer que não tem medida, não tem escala, não conhece fundo, não conhece satisfação. Nós temos vivido um tempo em que a falsa liberdade domina as mentes e imaginações. E para todas essas pessoas que têm vivido o pior tipo de escravidão que é possível, que é uma falsa liberdade, um discurso de eu estou livre de tudo e de todos, apenas para descobrir no final que fui escravo de mim mesmo, que me tranquei dentro dos muros do meu egoísmo e que esse é o tipo pior de escravidão que pode acontecer para toda a nossa geração. Jesus faz uma promessa. No mesmo texto que nós lemos, quando Jesus está tendo um embate sobre liberdade com os judeus, ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho libertar você será livre de verdade. Jesus está levando em consideração que existem muitos libertadores por aí, muitas promessas de liberdade, mas que uma falsa liberdade só vai nos conduzir a um estado de escravidão ainda pior. Nós precisamos de um verdadeiro libertador. Mas antes, talvez seja importante nós conversarmos sobre o fato de que existem falsos libertadores. Eles estão por aí e fazem promessas. É justamente sobre isso que nós vamos conversar amanhã, sobre as promessas dos falsos libertadores do nosso tempo. Páscoa é um caminho para a liberdade. Páscoa é uma promessa de liberdade. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós experimentaremos Páscoa em nosso coração. Nós nos encontramos de novo amanhã. Até lá, um grande abraço.